Salmo 116, quero ler convosco apenas um verso, e acredito que é bem conhecido de todos os irmãos. Os irmãos não sabem a preocupação que bate no coração da gente quando é para a gente falar. Eu reforço o que eu disse aqui terça-feira. Falar simplesmente por falar, amados, não é difícil. Mas falar o que Deus quer falar, a coisa se torna difícil. E a minha preocupação nessa noite é essa, é falar o que Deus quer. E confesso aos irmãos, eu estou crendo que Deus me trouxe aqui nesse salmo. Já li muito este salmo, acredito que os irmãos também o conhecem bem. E o que tem a ver com a ceia este salmo? E eu descubro que ele tem tudo a ver. Porque este salmo fala de gratidão, e eu quero falar sobre gratidão. Rapidinho, em poucos minutos, mas eu quero falar um pouquinho. E quero ler convosco apenas o versículo de número 12. Eu vou ler uma vez e depois vocês vão repetir. Quantos acharam, digam amém. Amém. Diz assim: que te darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Vamos juntos à igreja? Podeis assentar. Deus abençoe. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Queridos, o salmista que escreve este salmo, quando você lê, nós não lemos todo o salmo, mas quando a gente lê todo este salmo, a gente percebe que um coração de gratidão batia no peito do salmista. Ele agradece a Deus pelos muitos benefícios, por tudo aquilo que Deus havia feito na sua vida. E talvez eu comecei a pensar comigo, talvez bateu na mente do salmista, de Davi aqui, quem sabe aquela mentalidade de barganha com Deus. Mas, porém, eu chego à conclusão que a gente percebe que o sentimento de barganha perdeu espaço para um espírito de gratidão. Não acredito que foi bem uma barganha. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Isso aqui é uma rápida introdução para mim entrar no assunto que Deus colocou no meu coração para falar à igreja. Amados, ao lermos o Salmo 116, a gente percebe algumas razões. Por que Davi disse: o que darei eu ao Senhor? O que darei eu ao Senhor pelos benefícios que Ele tem feito? Me acompanhe, por favor. Ele estava agradecendo a Deus pelas respostas das orações. Olha o que diz o verso 1, se você ainda não fechou a Bíblia. O verso 1 diz assim: amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Olha o que diz, verso 2: porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. O que o salmista estava dizendo? Olha, o Senhor, eu estou agradecido ao Senhor, porque repetidas vezes Deus ouviu o meu clamor. Deus ouviu as minhas orações. Amados e queridos irmãos, sem dúvida alguma, para o salmista era motivo de gratidão a Deus, por Deus sempre ouvir as suas orações. E eu penso comigo, que na verdade, para nós hoje, salvos em Cristo também, se torna uma satisfação, um prazer imenso em saber que Deus é aquele
que ouve as nossas orações. E por isso que ele diz: o que te darei, Senhor? O que te darei, Senhor? Porque o Senhor ouve as minhas orações. Há uma promessa da parte de Deus. Deus, usando o profeta Jeremias, capítulo 33 e o versículo 3, que acredito que todos o bem conhecem, quando a Bíblia diz, o próprio Deus, usando o profeta, ele diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que vós não sabes. Deus prometeu responder a nossa oração. Deus prometeu responder o nosso clamor. E Davi aqui, o salmista, chega ao ponto de dizer: Senhor, o que te darei? Com que eu vou pagar o Senhor? Vamos assim colocar. Porque o Senhor é aquele que ouviu e que ouve o meu clamor, a minha súplica. O Senhor é aquele que inclina os seus ouvidos para ouvir as minhas súplicas. Louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa, ele estava agradecendo a Deus pelos livramentos. Olha o que diz o verso 3. Cordéis de morte me cercaram, e angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Aí o verso 4 diz: então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. E eu pulo para o verso 8, diz assim: porque tu livraste a minha alma da morte. Está aí no versículo de número 8. Davi, na verdade, o salmista tinha motivo sim para dizer: Senhor, o que te darei, Senhor? Pelo primeiro benefício, porque o Senhor é aquele que me ouve, o Senhor é aquele que me livra, o Senhor é aquele que me guarda, o Senhor é aquele que me protege, o Senhor é aquele que tem me livrado dos laços de morte. O que te darei, Senhor? Por estes benefícios, por estes livramentos. Está entendendo, amados, o que Deus, na verdade, traz para nós nesta noite? O que darei eu, Senhor, pelos livramentos? Vamos continuar, porque depois eu quero fazer um resumo disso. Depois, em segundo plano, em terceiro plano, o salmista estava grato, não só pelo livramento do Senhor, mas também pelo abatimento emocional. Olha o que diz o versículo de número 6. Fui abatido, mas Ele me livrou. Olha o que diz o verso 6. O Senhor guarda os simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Estava abatido, mas Ele me livrou. Ei, eu vou abrir um parênteses aqui. Eu já vou adiantar algo que está lá no final, porque eu quero profetizar sobre a igreja. Aqueles que entraram abatidos aqui nesta noite, eu quero lhe dizer: o Senhor está aqui para tirar de sobre você esse abatimento, esta carga, este fardo, porque só Ele que pode mudar a sua história, e Ele está aqui nesta noite. O salmista diz: o que te darei, Senhor? Porque eu estava abatido, mas o Senhor me livrou. Não pare aí, olha o que diz o verso 8. Os meus olhos das lágrimas. O versículo 8 diz assim: porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte. Os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Primeiro deixa eu falar das lágrimas. Sem dúvida alguma, Davi, irmão, a gente não sabe o contexto da história. Mas com certeza, se ele disse aqui: o Senhor me livrou das lágrimas, é porque Davi chorou muito, lamentou muito, diante das situações, diante do cerco do inimigo, diante dos apertos, muitas lágrimas foram derramadas, mas agora ele diz: Senhor, o que te darei? Porque o Senhor me livrou das lágrimas, o Senhor me livrou do sofrimento, o Senhor me livrou das lágrimas. O que te darei, Senhor? Continuando. O verso 8, a outra parte do verso diz assim: ele estava grato a Deus pelo poder de Deus que o capacitou a superar as tentações, porque ele chega a dizer: o Senhor livrou os meus pés da queda. Ei, o Senhor me livrou dos meus pés da queda, deu cair, deu me escorregar e cair. Ou seja, o inimigo ele armou o seu laço para me derrubar. Mas o Senhor me livrou, o Senhor não permitiu que eu viesse a cair, porque o Senhor me guardou, o Senhor me sustentou. O que te darei, Senhor, por este benefício? Segure aí, está entendendo? Para chegar no versículo que nós lemos, versículo 12, tudo isso aconteceu com o salmista, mas não pare aí.
pela primeira resposta. Sabe que quando ele pergunta para Deus, Senhor, o que te darei? Agora vem as respostas. O que te darei, Senhor? Pelos muitos benefícios. A primeira resposta está no versículo 13. Depois do versículo 12. Tomarei o cálice da salvação. Aleluia. Tomarei o cálice da salvação. Esta referência aqui, presta atenção nisso aqui. Sabe o que isso aqui se refere? Quando ele diz, tomarei o cálice da salvação. Essa referência aqui é uma referência ao copo de vinho. O cálice, que faz parte da celebração da ceia. Foi aqui que o Espírito de Deus me trouxe. O cálice, quando ele diz, Senhor, tomarei o cálice da salvação. O cálice da salvação é o cálice do sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário. Se nós entrássemos na história nesta noite para estudarmos um pouquinho sobre a Páscoa, nós vamos descobrir que o cálice, ou seja, o copo de vinho, fazia parte da celebração da Páscoa. Assim como hoje também o cálice de vinho faz parte da celebração da ceia. E é bom dizer, amados, que por sua vez, o cálice da salvação relembra o dia no qual os israelitas foram salvos da escravidão do Egito. O cálice da salvação relembra, para nós hoje, a igreja de Jesus Cristo, nós que somos crentes na pessoa de Jesus, o dia que o Senhor nos salvou da escravidão, da morte, do pecado. O cálice da salvação nos lembra nesta noite o momento que as cadeias foram quebradas e a nossa vida foi liberta pelo poder do nome do sangue de Jesus. E Davi agora chega, Senhor, o que te darei? O que eu vou ofertar ao Senhor? Então, Senhor, o que eu posso fazer é tomar o cálice da salvação. Ei, queridos, deixa eu dizer uma grande verdade aos irmãos aqui nesta noite. Deus nos reúne aqui nesta noite, sem dúvida alguma, com o privilégio que Ele nos dá de participar da ceia do Senhor, tomar o cálice do Senhor em nossas mãos e dizer, Senhor, obrigado, porque livre estou da escravidão, do pecado, não sirvo mais o mundo e não sou mais escravo do diabo e do pecado, mas sou liberto pelo poder do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário. O que te darei, Senhor, a não ser tomar o cálice da salvação? Outra coisa, verso 13, ele diz, invocarei o nome do Senhor. A segunda resposta, primeiro ele diz, tomarei o cálice. Depois ele diz, invocarei o nome do Senhor. Percebemos que a oração que ele se refere aqui é uma oração de gratidão. Percebemos neste versículo 13 que a gratidão para ele era como um adendo, ou seja, era algo que ele oferecia para Deus pelos muitos favores que Deus havia feito na sua vida, principalmente da libertação, da salvação da sua vida. Estamos aqui, amados, acima de tudo, para participar da mesa do Senhor, mas também para agradecer a Deus. Senhor, obrigado. Somos gratos ao Senhor, porque somos livres, somos libertos, somos salvos pelo poder do Teu nome e do Teu sangue. Oh, que privilégio, oh, que maravilha. Que te darei, Senhor? Terceira resposta, já estou caminhando para a conclusão. Verso 14, pagarei os meus votos ao Senhor. O que te darei, Senhor? Eu não sei isso. Vou pagar os meus votos agora na presença de todo o povo. Amados, nota-se que anteriormente, enquanto ele passava pelo aperto, o salmista, ele prometeu algumas ofertas para Deus, oferecer algo para Deus. Portanto, havia nele anteriormente uma mentalidade, como eu disse no início, talvez, quem sabe uma mentalidade de barganha, do tipo, se me abençoares, fareis aquilo. Entretanto, quando chega aqui neste versículo, é por isso que eu disse no início que não foi bem uma barganha, porque ele entendeu que Deus lhe concedeu-lhe um favor, ou seja, a sua graça. Tudo é pela graça, tudo é pela misericórdia do Senhor. E ele chega ao ponto de entender, Senhor, na verdade, tudo é pelo favor do Senhor. Porque o favor do Senhor me alcançou. O que te darei então, Senhor, a não ser ofertar ao Senhor os meus votos na presença de todo o povo. Então eu oferto ao Senhor. Estamos aqui para isso, queridos. Ofertar para Deus, oferecer para Deus. Porque o muito que Deus tem feito nas nossas vidas. Os benefícios do Senhor têm sido muitos. Se estamos aqui é prova disto. Porque Deus tem sido bom para conosco.
Ele tem nos alcançado mediante a sua graça, o seu favor imerecido, do qual nós não merecíamos, mas nós fomos alcançados por esta graça. Somos salvos por esta graça, por este favor de Deus. E aí o salmista pergunta: o que eu vou te dar em troca, Senhor? A não ser pagar os meus votos, invocar o nome do Senhor, tomar o cálice da salvação. É isso que eu vou fazer como prova, Senhor, de gratidão pelos muitos benefícios que o Senhor tem feito na minha vida. Se você é grato a Deus, preste atenção nisso, eu vou fechar aqui. Se você é grato a Deus, todos os dias, pergunte a si mesmo. Faça a seguinte pergunta: que darei eu, Senhor? Que darei eu, Senhor? O que eu vou dar a Ti, Senhor? Por todos os benefícios que me tens feito. Sabendo que por mais que você retribua, por mais que nós tentemos retribuir, não chegará à altura do favor de Deus, porque o que Ele fez por nós, ninguém poderia fazer. Não é assim que diz a estrofe do hino? Sou grato a Ti. O que Ele fez por nós, ninguém poderia fazer, jamais. Mas Ele fez. O que, pastor? Derramou o seu sangue, morreu em meu e seu lugar, para perdão dos nossos pecados, para a salvação da nossa alma. O que importa a Deus é a nossa gratidão, amados. Porque a nossa gratidão é como uma força motivadora para as ações em prol do reino de Deus e em prol até mesmo o nosso próximo. Ou seja, esta gratidão, o que importa para Deus é nós sermos gratos a Ele pelos muitos benefícios que Ele tem feito nas nossas vidas. Coloque-se de pé, por favor. Não vou prolongar mais. Que te darei eu, Senhor, pelos benefícios que tens me feito. Presta atenção, olhe para cá. Olhe para cá. Pergunte para Deus: Senhor, o que te darei? O que te darei, Senhor? Pelos muitos benefícios. Pergunte para Deus: Senhor, o que vou ofertar? O Espírito de Deus vai falar ao seu coração o que você deva ofertar ao Senhor nesta noite. E nós vamos cantar uma canção que eu acho muito linda e que ela encaixa muito bem aqui. O que te darei eu, Senhor, pelos muitos benefícios que o Senhor tem feito? Meu talento, meu tempo, meus dons, tudo, Senhor, eu oferto ao Senhor. Feche os seus olhos, por favor, agora. Eu gostaria que você perguntasse para Deus, que você perguntasse para Ele: Senhor, o que te darei pelos muitos benefícios? E o maior benefício que Deus, Ele fez por nós, foi de enviar o seu Filho Jesus para morrer no nosso lugar, para derramar o seu sangue, para que hoje nós pudéssemos ser livres, libertos. Por favor, curva a sua cabeça. Feche os seus olhos. Pergunte para Deus: Senhor, o que te darei? Pergunte para Ele: Senhor, o que te darei pelos benefícios que o Senhor tem feito? Pergunte para o Senhor e oferte para Deus agora aquilo que Ele falar ao seu coração. Ofereça para Deus agora aquilo que Ele coloca no seu coração. Cante: que te darei pelo muito que fazes por mim. Tudo o que faço é pouco. Tudo o que faço é pouco, pelo muito que fazes pra mim. Que te darei? Que te darei, meu mestre, por tudo que fazes por mim. tudo que faço é pouco. Tudo que faço é pouco, pelo muito que fazes. Oh, aleluia! Eu te darei, eu te darei, Senhor, oferte minha a Deus. vida, meus bens, meu talento. Obrigado, Senhor, nós te louvamos Eu pela te salvação, darei, pelo perdão. Senhor, Nós te adoramos, ó Deus, porque o Senhor meu louvor, meu tem nos dado o privilégio de sermos tributo, salvos. meu Deus. Oh, aleluia!
Que te darei, te darei, meu mestre, pelo muito que fazes por mim. Tudo que faço é pouco. Tudo que faço Aleluia. é pouco, pelo muito que fazes por mim. Aleluia, eu te darei. Eu te darei, Senhor. Oh, aleluia. Minha vida, meus bens, meus talentos, eu te darei, Senhor. Meus talentos, Meu tempo, eu te darei, Senhor. Minha vida, meus bens, meus talentos, eu te darei, Senhor. Eu louvo meus tributos, Oh, meu aleluia. tempo. Oh, aleluia. Oremos ao Senhor. Com seus olhos fechados, ore ao Senhor agora. Deus, nós te damos graças, te louvamos, porque o Senhor tem sido bom para conosco. O Senhor tem sido, ó Deus, benigno para nossas vidas, para com as nossas vidas. Te louvamos pelos muitos benefícios. Te louvamos pela salvação, pelo perdão. Te louvamos pelo privilégio nesta noite de participar da mesa do Senhor. Te louvamos, Senhor, porque sabemos que o Senhor tem sido bom para conosco. Não temos com que retribuir, mas ofertamos a Ti agora, Senhor, a nossa vida. Ofertamos a Ti todo o nosso ser ao Senhor agora. Entregamos a Ti. Que o Senhor nesta noite receba como gratidão, como louvor, como sacrifício que nós ofertamos a Ti nesta hora. Ó Deus, assim oramos e vamos neste instante tomar o cálice. Vamos participar da ceia do Senhor e que o Senhor possa estar nos abençoando, Pai. Em nome de Jesus, assim eu oro, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu só quero chamar a atenção dos irmãos o seguinte: chave de Davi aqui representa nada mais, nada menos do que a autoridade de Jesus que ele tem de abrir e de fechar. A Bíblia diz que ele desceu às mais profundezas do inferno e tomou... Irmãos, eu consigo ver essa cena. E eu consigo ver a cara do diabo. A cara de Satanás. Quando a Bíblia diz que ele desceu às mais profundezas do inferno e tomou das mãos do diabo a chave do inferno. Isso significa que Jesus tem autoridade para abrir e para fechar. É Ele que abre e é Ele que fecha. É Ele que abre e é Ele que fecha.